amigos do esporte, aquele abraço, boa noite para você. Mais uma vez, o nosso encontro com o Max Esporte, essa revista de esporte que você tem sempre às terças-feiras aqui na TV Max, canais 525 e 25 da NET e também no www.tvmaxrio.com. Tem meia-noite repeteco e às 6 da manhã de quarta-feira você pode também curtir mais uma vez o Max Esporte. Você deve estar sentindo a falta do nosso Ricardo Mazella, né? Mas o nosso Ricardo Mazella estará com certeza conosco. Ele está se recuperando na próxima terça-feira, tá certo? Então, olha aqui, antes para você ter o Max Esportes, nós temos os nossos parceiros. Supermercado Costa Azul, é bom ter você aqui. Tem também RenTV. Comprar para quê? Aluga, é muito melhor. E ainda, restaurantes Os Ximenes, em 6 endereços, na Lapa e na Glória. E agora é hora, sempre tradicional, de apresentar os mosqueteiros. Quem serão eles? Olha aí, estão aí na sua tela, o Fernando já colocou. Octávio Bocão, mais bonito, mais simpático, o mais sensacional dos nossos mosqueteiros. Sérgio Américo, quase que eu chamo de Sérgio Moraes, mas Sérgio Américo, aquele abraço para você também. O nosso Daniel Pomeroy, que está como mosqueteiro hoje, bem enquadrado, bonito, uma camisa que me parece um verde água, um negócio parecido. E o Jorge Ramos, esse tradicional comentarista da 94 FM, que é o equilíbrio desse programa. E a gente põe na quadra agora, põe aqui na quadra de esportes, o nosso Jaime Luiz. Esse aí é o tradicional e mais bem informado, né, do futebol português, nosso correspondente também, sabe tudo do futebol português, o nosso Jaime Luiz. Boa noite, Jaime Luiz, tudo bem? Meu boa noite, tudo bem? Um abraço e ao nosso querido Mazella, um pronto restabelecimento. E a gente começa com as perguntas para o Jaime Luiz. E quem começa é você, Octávio Bocão. Boa noite, Octávio Bocão. Boa noite, Ursão do Vral, meus grandes amigos mosqueteiros, meus lindos amigos mosqueteiros. Uma pronta recuperação para o nosso chefe, nosso parceiro Ricardo Mazella, já estará conosco. E uma boa noite também para Jaime Luiz. Jaime, eu queria saber de você, se foi surpreendente a eliminação de Portugal para a seleção francesa. Era um jogo muito difícil. Boa noite, Bocão, meu abraço para você. Foi realmente, até certo ponto, uma surpresa. Era o campeão do mundo, a França, contra o campeão da Europa. Portugal atravessando uma boa fase, sem dúvida alguma, não tinha perdido nenhum jogo, mas o regulamento dessa competição é assim. Quando chega ao final, se era a decisão do primeiro lugar, quem passar no primeiro lugar passa para as semifinais da competição e os demais são eliminados. Foi o caso de Portugal. Portugal perdeu um jogo que esperava ganhar, os franceses dominaram no primeiro tempo, no segundo Portugal esteve melhor, levou o gol inesperadamente numa falha do goleiro, que rebateu a bola, o gol foi feito no rebote, e Portugal, enfim, não conseguiu chegar ao gol, não foi tão efetivo como sempre. Isso fará com que Portugal agora, claro, passe a pensar no europeu, o Campeonato da Europa, que será em junho e julho do próximo ano. Mas também eu quero lembrar que a Inglaterra também dançou. E você veja, são coisas do futebol. Vamos lá. É isso aí, Jaime Luiz. Fale de goleiro, nós estamos acostumados, né, Sérgio Américo? Boa noite. Boa noite para você, meu querido amigo Carlos Borges, o locutor da voz cristalina. Um abraço para os amigos ligados na TV Max, do Max Esporte, companheiros de programa. Um beijo no coração do amigo Mazella, que semana que vem estará recuperado na apresentação deste programa. E o boa noite ao Jaime Luiz, que sabe tudo de futebol português e europeu. Então, como diria o saudoso Valdir Amaral, venha Jaime! E mais notícias aí do futebol da Europa. Meu caro Serginho, aquele abraço para você. A imprensa inglesa anuncia que o Tottenham, da Inglaterra, está interessado em Mareca, ponta de lança do Futebol Clube do Porto e artilheiro no Campeonato Português. O atacante Pedro, do Flamengo, cujo passe pertence à Fiorentina, que o Flamengo está tentando negociar em prestações de 2 milhões e pouco de euros, está na agenda de vários clubes, e principalmente do Sporting de Lisboa.
que quer pagar à vista os 16 milhões de euros, que é o passe do jogador, 96 milhões de reais. Vamos aguardar, já que também o Porto está interessado no jogador. O Benfica acertou com o Santos a compra do central Veríssimo, e também está negociando com o Atlético Mineiro a compra do lateral Guto. Javier Mascherano, conhecido meio-campista argentino, jogou na Europa por vários clubes, e principalmente Barcelona e também Manchester City, deixou o futebol. Ele anunciou no domingo, que passou, nesse último domingo, ele que jogou pela seleção do seu país, 147 jogos, e agora abandona o futebol. Ele jogava no Estudiantes da Argentina, e perdeu até domingo para o Argentino Júnior por 1-0. Inglaterra eliminada, como eu disse, Bélgica entrou para a fase semifinal, e já falam os ingleses em demitir o treinador, e até falam na contratação do Mourinho para técnico da seleção, o que eu, sinceramente, não acredito, até porque o Mourinho é um treinador que cumpre os seus contratos e não vai querer deixar o Tottenham, que está indo muito bem e é um dos líderes do campeonato inglês. É isso aí, amigos. Valeu. Aí eu sempre muito bem informado. Agora, nosso Pomeroy, nosso Pomeroy como um dos mosqueteiros do Ricardo Mazella hoje aqui no Max Esporte. Boa noite, Pomeroy. Boa noite, Carlos Borges, locutor de todos os esportes, meus companheiros de programa. Uma pronta recuperação para o nosso Ricardo Mazella, amigo de muitas décadas. Jaime Luiz, o que está acontecendo com o meu Futebol Clube do Porto? Está em crise financeira? Meu querido Pomeroy, um abraço para você. Realmente o Porto, como muitos clubes, olha o Barcelona. O Barcelona está numa crise violentíssima. O Porto fez saber qual era o seu orçamento e que estava com um prejuízo de 116 milhões por causa da pandemia, cerca de 720 milhões de euros, de reais. São vários clubes, como eu disse. Com isso, o Porto procura resolver esse problema, porque, principalmente tratando da folha salarial dos jogadores, até porque o Porto, em junho que vem, quer sair do fair play financeiro imposto pela UEFA, que não deixa fazer negócios, não permite que ele adquira jogadores, enfim, que às vezes está interessado. É isso aí, é uma crise de toda a Europa, de toda a Europa. Aí uma crise de toda a Europa, né? A questão do Covid-19, da pandemia, é uma situação que atinge a economia de qualquer jeito. Meu querido Jorge Ramos, o equilíbrio, nosso Ricardo Mazella e o meu equilíbrio na 94 FM. Jorge Ramos, boa noite para você, Jorge. Boa noite também para você, meu querido Carlos Borges. Boa noite aos meus amigos, queridos companheiros aqui do Max Esporte. Claro que eu desejo também, assim como vocês, nessa corrente para a pronta recuperação do Mazella e que ele esteja junto a nós. Jaime Luiz, e o europeu? Está confirmado, Jaime? Uma boa noite para você. Boa noite, meu querido Jorge. O Campeonato da Europa será realizado de 11 de junho, segundo a UEFA, a 11 de julho de 2021, portanto, do próximo ano. Foi transferido. Este ano era para ter sido realizado nessa data, não foi transferido para o ano que vem. Vamos ver se a pandemia também deixa, porque a coisa está complicada na Europa. Veio uma nova onda de pandemia e está afetando muitos países. Portugal faz parte do grupo F, o chamado Grupo da Morte, sem dúvida alguma, porque, olha só, Portugal vai estrear contra a Hungria, mas Portugal vai ter Alemanha, Hungria e França. É realmente um grupo fortíssimo, né? E vamos ver como será futuramente, até porque, com a pandemia, a UEFA poderá fazer alterações de locais e datas dos jogos. Okay. É isso aí, meu querido Jaime Luiz. Tem que fazer essas trocas realmente, tem que adaptar, né? É um ano completamente diferente dos anos normais das nossas vidas. Mas aí estava o Jaime Luiz, você sabe, sempre informações brilhantes, importantes,
e em cima do laço sempre o nosso Jaime Luiz. E agora é hora a gente vir para a revista de esportes. Aumenta aqui para mim, meu querido Fernando, para eu começar a chamar a galera que participa conosco sempre desse primeiro bloco. E a gente começa jogando a bola para o alto. E sempre você sabe que as mulheres são sempre essas. A Maíra de Assis vem com vôlei. Vamos lá, Maíra, que abraço. Olá a todos do Max Esporte. A Superliga começou animada e com os times buscando o melhor nível técnico após o tempo de pausa devido à pandemia de coronavírus. No masculino, Taubaté Funvic segue isolado no topo da tabela e, enquanto isso, Montes Claros América Vôlei anunciou seu novo técnico. Fabiano Preturlon, o Magu, atual técnico da seleção brasileira Sub-19, já estreou no comando do time mineiro, levando o clube à primeira vitória na competição. O jogo contra o Vôlei Ribeirão teve placar de 3-0. Já na Superliga Feminina, o primeiro lugar está dividido por SESI Bauru, Osasco Audax São Cristóvão Saúde, São Paulo Barueri e também Minas, Dentil Praia Clube, Sesc Rio, Flamengo. E falando no time carioca, o elenco está marcado por desfalques, além de Lorene, Arielle, Natinha e Camila Gomes estarem lesionadas, a levantadora Fabiola e a central Roberta foram diagnosticadas com Covid-19 poucas horas antes da vitória do último sábado contra o São Caetano. Hoje à noite, o time encara o Pinheiros ainda com as duas ausências, já que o afastamento das jogadoras será por 10 dias. E para encerrar, temos dobradinha na terceira etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. Alisson e Álvaro Filho ganharam o segundo título consecutivo na bolha de Saquarema, no Centro de Desenvolvimento do Vôlei. O segundo lugar ficou com a dupla Guto e Arthur Mariano e o terceiro com Evandro e Bruno Schmidt. Eu fico por aqui, mas já levanto a bola para você. Tchau! Agora é hora da gente botar a bola na cesta. E na sexta a gente fala de basquetebol com esse importante nosso colaborador espetacular, o Marcos Bigumen. Vamos lá, Marquinhos. Olá, meus amigos do basquete, fãs da bola laranja aqui do Max Esporte. Estou aqui mais uma vez para mais uma dica do basquete. Hoje eu falarei sobre a formação do triângulo na lateral da quadra e uma de suas opções no segundo passe. Então, quando o armador faz o passe para o 3 na lateral, ele corre para o corner da quadra. Então, o armador no corner com o 3 da bola na lateral e o 5 no pivô baixo, eles formam esse triângulo na lateral. Esse homem que está com a bola, o 3, ele tem 4 opções de passe, mas a prioridade é passar a bola para o 5 no pivô baixo, obrigando assim a defesa a ter que recuar para dentro do garrafão. Neste momento, os 4 homens de fora, eles têm rotas já pré-determinadas para percorrer. O 5, com a posse da bola, ele tem a opção de tentar passar a bola para um desses 4 homens, ou então ele pode jogar 1 contra o seu marcador, caso ele tenha a possibilidade de fazer isso. Então, treinadores de basquete, técnicos de basquete, criem seus sistemas ofensivos, mas procurem fazer com que a bola chegue o mais perto da cesta possível, obrigando a defesa assim a recuar para dentro do garrafão e abrindo o jogo para os homens de fora para tentar fazer uma cesta, tá bom? Então fica a dica, nos veremos aqui na próxima terça-feira no Max Esporte. Tchau, tchau! Agora é hora da gente ir para o Games. Games estão aí realmente se movimentando e a gente tem sempre uma informação brilhante do nosso Paulo Bizarro. Alô, Paulo Bizarro! Muito boa noite a todos. Vamos começar o programa de hoje com as dicas de games da semana. Just Dance 2021, que saiu no último dia 12, com mais de 550 músicas e captação de movimentos de dança pelo celular, diversão e exercício para toda a família. Para a galera do Nintendo Switch, tem o Hyrule Warriors Age of Calamity, que curte Legend of Zelda, arrepia nesse jogo. E o famoso World of Warcraft Shadowlands para a galera do PC. Vale a pena dar uma conferida aí. Vamos passar o clipe.
it all down. The light is with me, even here. Nothing escapes the law. Outra novidade no mundo dos esportes eletrônicos, parceria da BR Malls com a Final Level, plataforma de entretenimento gamer conhecida, já tem 5 eventos marcados em shoppings até 2021 e competição agora, 20 de novembro, de Valorant, com a presença de 8 grandes equipes nacionais, entre elas a INTZ Angels, equipe composta só por mulheres. Grande parceria para os esportes eletrônicos, novo mercado se abrindo aí no mundo dos shoppings. Na Taça das Favelas Free Fire estão definidos os finalistas da grande final que ocorre no dia 5 de dezembro. Estão aí na tela para você. Que venham grandes destaques e revelações desse torneio. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima semana com muito mais do mundo dos games e esportes eletrônicos. Tchau! É hora da gente ir, sabe para onde? Para a Europa. Correspondente especial do Max Esporte, César Oliveira, com você, Paulinho. A maior parte dos países na Europa ainda confinados e com a perspectiva de reabertura dos comércios a partir da segunda semana de dezembro, a situação não é nada confortável em todos os países da Europa comunitária. O número de infectados aumenta, o número de mortos também, e a situação de controle da pandemia ainda está longe de ser uma realidade. Os países se animam com a possibilidade e a perspectiva de vacinas que possam finalmente controlar a propagação e a letalidade do vírus. Mas ainda assim a situação é preocupante. Em relação ao esporte, o final de semana vai reservar mais uma vez campeonatos por toda a Europa a portas fechadas. Vamos então às principais ligas europeias, começando pela Bundesliga, a liga alemã. E na rodada de fim de semana, a oitava, o Bayern enfrenta em casa o Werder Bremen, o Borussia Dortmund vai a Berlim enfrentar o Hertha e o Eintracht Frankfurt recebe o segundo colocado, o Leipzig. Na liderança, o Bayern tem 18 pontos, Red Bull vem em segundo com 16, em terceiro o Borussia Dortmund com 15 o Bayer Leverkusen. E depois da Liga Alemã, agora é a vez da Liga Espanhola, onde o gigante Barcelona se mantém no meio de tabela. Final de semana reserva a volta da Liga da Espanha e, obviamente, a perspectiva de jogos interessantes que a gente acompanha agora. Fim de semana com 3 grandes jogos, o Villarreal recebe o Real Madrid, Sevilha jogando contra o Celta em casa e o grande jogo da rodada, o Atlético de Madrid enfrentando o Barcelona. A classificação é surpreendente, Real Sociedad com 20 na primeira posição, Villarreal com 18 na segunda, com 17 o Atlético de Madrid na terceira posição, Real Madrid na quarta posição com 16 e apenas na oitava posição, Barcelona com 11 pontos ganhos. Após garantir a sua classificação para a fase final, os playoffs da Liga das Nações, a França está em alta. E, obviamente, a Liga Francesa ganha com isso. Final de semana promete jogos quentes. Vamos então à perspectiva dos jogos na Liga Francesa, Ligue Française. E os jogos mais importantes, sexta-feira tem clássico no Principado do Mônaco, Monaco-Paris Saint-Germain. No sábado, Brest enfrenta o Saint-Etienne. E o jogo mais importante é entre o Olympique Marseille e o Nice. A classificação, Paris Saint-Germain lidera folgado 24 pontos. O Lille vem em segundo com 19, o Rennes em terceiro com 18. E o Olympique de Marseille também com 18 pontos na quarta posição. E a gente fecha com a Liga Italiana, jogos importantes no fim de semana. Vamos lá na antevisão da rodada do Campeonato Italiano de Futebol. A oitava rodada da Liga Italiana tem como principais jogos o Inter de Milão enfrentando o Torino, a Roma enfrenta o Parma e depois Verona contra o vice-líder Sassuolo e o grande jogo da rodada, o Napoli em São Paulo enfrenta o Milan. A classificação mostra o Milan na frente com 17 pontos, surpresa Sassuolo vem em segundo com 15, o Napoli em terceiro com 14, a Roma em quarto também com 14 e na quinta posição a Juventus com 13 pontos ganhos. De Bruxelas, na Bélgica, Paulo César Oliveira. Tá aí, então, a revista de esporte nesse primeiro bloco para você. Você teve o Jaime Luiz com as perguntas do futebol português, um giro no europeu com Paulo César Oliveira, com a Maíra de Assis, o vôlei, o basquetebol com o nosso Bigu, também o Games com Paulo Bizarro. Isso tudo você só tem aqui no Max Esporte, nessa revista de esportes para você. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma paradinha e o segundo bloco vai ficar quente, sabe por quê? Vamos falar do Flamengo. Rogério Ceni veio e ainda não ganhou. E aí, vamos falar do Vasco, que começa a ganhar com o português? Vamos falar do Palmeiras, que está muito bem, também num comando de um técnico português? Vamos falar também ainda do Fluminense, que vem aí tentando chegar no G4 do Campeonato Brasileiro. E muitos outros assuntos com nossos mosqueteiros. Já sabe, né?
O Rio corre para Max. Voltando então agora para o segundo bloco do Max Esporte, sempre os nossos encontros aqui às terças-feiras com nossos mosqueteiros, hoje na participação também do Jaime Luiz em todo o programa, e você sabe, nossos grandes companheiros que trazem, logicamente, o Max Esporte para vocês terças-feiras aqui na TV Max, canais 525 e 25 da NET. Supermercado Costa Azul, é bom ter você aqui. RenTV, comprar para quê? Aluga é muito melhor. E tem também o restaurante Oi Ximenes, em 6 endereços, Lapa e Glória. Botando aí os nossos mosqueteiros, vamos começar a falar de futebol, né? A paixão do brasileiro. Ô Sérgio, eu vou começar com você, falando em relação ao Flamengo. Você que conviveu muito tempo, mais de 14 anos, na cobertura do Flamengo, sabe-se que quem faz cobertura do Flamengo conhece o Flamengo profundamente. O Rogério Ceni tem um jogo agora na Copa do Brasil. O JJ saiu também da Copa do Brasil no ano passado e conquistou os outros títulos. E se o Rogério Ceni não conquistar a Copa do Brasil, poderemos ter turbulências na Gávea, turbulências no comando técnico do Flamengo mais uma vez? O que você acha da comparação do Rogério Ceni com o Domi? O que mudou também, Sérgio Américo? Meu amigo Borges, amigos ligados na TV Max, detalhe é o seguinte, Flamengo é pressão 365 dias no ano. É o chamado gigante que se alimenta de vitórias. Ganhou, tá bom, empatou, tá mais ou menos, perdeu, tá tudo errado. Infelizmente, é a cultura do Flamengo pela grandeza que possui. Agora, vamos por partes ainda que você me perguntou. Primeiramente, não dá mais para ficar pensando em 2019. Torcida não tem mais que ficar comparando o time de 2019 com 2020. Futebol é dinâmico, as coisas mudam. Para melhor ou para pior. Nesse momento, no Flamengo, para pior. Mas não adianta você, torcedor, ficar permanentemente viúvo de 2019, dos títulos que conquistou. Vamos tratar da realidade que acontece agora. Primeiro ponto. Segundo, o Rogério Ceni chegou no meio da estrada, está trocando pneu com o carro andando, e o Flamengo tem uma série de problemas. Muitas mudanças que acontecem devido à seleção brasileira, contusões, problemas de diversas naturezas. E mais, eu não estou lá dentro, não vou ser leviano, mas a recuperação de jogadores do Centro de Excelência em Performance do Flamengo, que acontecia no passado de maneira mais rápida, nesse momento está mais lenta. Os jogadores estão demorando mais para se recuperar. Baseado nisso, e também jogadores aí que não estão rendendo o esperado, o Gabriel tem se machucado muito. O Everton Ribeiro precisa evoluir, agora está com a seleção. O Arrascaeta também, vez por outra, está machucado. E mais, o esquema tático que mudou do Jorge Jesus para o Domi, os jogadores não se identificaram com o esquema tático e deu no que deu. Agora o Rogério Ceni está tentando implementar a maneira dele trabalhar, mas tendo o Jesus como referência, coisa que o Domi não fez. Só que a gente está vendo no Flamengo do Rogério Ceni, tudo bem, ele está apostando em Gustavo Henrique e Léo Pereira. São dois jogadores que tecnicamente já provaram ser muito fracos no Flamengo. Mas ele está apostando na experiência. Lógico que a gente só falar dos zagueiros é complicado, porque o meio de campo também está desorganizado e está expondo o sistema defensivo. Então há problemas táticos, há problemas de lesão, há problemas de mudança na escalação e o Rogério pegando o bonde andando. Então não se pode também culpar o Rogério se houver eliminação na Copa do Brasil diante do São Paulo. Tem que vencer por 2 gols de diferença, o gol de diferença é pênalti. Mesmo assim, apesar das mudanças que haverá, ainda aposto no Flamengo, Borges. Ô Jorge, eu vi no Facebook pessoas dizendo o seguinte, que a mesma coisa está acontecendo com o Rogério Ceni que aconteceu com o Domi. A defesa levando gols, isso tudo. E o problema são os jogadores. Aí a pessoa até colocou, falta raça, falta comprometimento, mas você acha que falta comprometimento e raça aos jogadores, Jorge? Olha, Borges, eu acho que não é questão de comprometimento ou raça. Eu acho que o Hugo foi completamente infantil naquele gol que deu a vitória ao São Paulo. Aquilo ali é uma soberba
que invade o jogador, todo mundo dizendo, quer dizer, a grande mídia, de uma forma geral, colocando o Hugo como o melhor goleiro do mundo. Não dá. É um bom goleiro que está começando, então tem que se dar a dimensão correta. Ele foi fazer ali um drible e correu um risco desnecessário e levou o Flamengo à derrota, que pode custar a classificação na Copa do Brasil. E isso vai ser cobrado dele. Se o Flamengo perder, não tenha dúvida que isso vai ser cobrado dele. O Flamengo tem um sério problema, eu já disse isso aqui várias vezes, defensivamente. É um time fraco defensivamente. No ano passado, era um time muito melhor defensivamente. Hoje, é um time fraco. E outra coisa, não dá para comparar mais. Sérgio Américo tem toda a razão. Parar de comparar com o ano passado. O ano passado foi um ano diferente, tudo deu certo, tudo encaixou, houve uma preparação, uma motivação, prêmios, tudo em dia. Uma coisa que não vai ter mais, demora a acontecer isso. Isso é cíclico, demora 30, 40 anos para acontecer isso de novo. E tem que parar com isso. Agora, o Flamengo é uma boa equipe ainda, sem dúvida nenhuma, mas diferente do que foi ano passado. Esse jogo contra o São Paulo, eu acho que é um jogo decisivo. Vamos começar a cobrar do Rogério Ceni, sim. Ele não tem culpa, mas vão começar a cobrar, porque alguém tem que ser culpado. E ele é um deles. E esse menino, Hugo, se for desclassificado, vão pegar no pé dele. Pode ter certeza disso, Borges. Bocão, a questão é o seguinte, o cíclico que colocou o Jorge realmente é. O Botafogo, por exemplo, você viu 67, 68, foi cíclico. O Flamengo de 80, 82 também. E 2019 foi uma coisa completamente fora da linha normal das coisas, né? Mas o que você acha em termos de jogadores? Porque o Flamengo, todo mundo tem um grande elenco, mas se você tirar o Everton Ribeiro, qual é o substituto à altura dele? Não tem. Se você tirar o Bruno Henrique, você não tem um substituto à altura. O Vitinho não é à altura do Bruno Henrique e outros jogadores. Como é que você está vendo essa situação? E realmente, você como ex-jogador, o Hugo pode ser cobrado, como o Jorge falou, em relação a uma eliminação para o São Paulo amanhã, não? Ele pode ser cobrado, talvez não ser culpado, né? Claro que ele tem uma participação direta no jogo contra o São Paulo no Maracanã, mas eu vou contextualizar um pouquinho, tirando um pouquinho do Jorge Ramos e do que o Sérgio Américo eles falaram aí em relação ao Flamengo de 2019. Ficar refém não adianta nada. Era um outro treinador, com uma metodologia de trabalho muito interessante. O Flamengo, talvez, a defesa ela pode até ser fraca, mas o Domenech ele não deu as alternativas para que a defesa não ficasse tão exposta assim. Eu acho que o Rogério Ceni tem uma forma, um modelo de jogo muito parecido com o do Jorge Jesus, que é muito mais de movimentação. O Domenech era posicional. Então, quando as linhas estão compactadas, a sua defesa sofre menos. E a defesa do Flamengo hoje ela está muito atrás, né, da sua linha de meio de campo. Isso acaba se tornando exposta. Então, eu acho que a dificuldade é essa nesse primeiro momento. Só para deixar também bem claro que, em relação ao Flamengo de 2019 e 2020, nós temos que entender, e eu falo isso muito para alguns amigos comentaristas da imprensa, que os outros treinadores descobriram a forma de jogo do Flamengo também. E do outro lado tem trabalho. A gente tem que entender que do outro lado tem trabalho. Não é agora, vamos lá, vamos jogar de peito aberto com o Flamengo, tomar de 3, 4 e totozinho daqui. Não, o outro lado lá, o cara estudou o modelo de jogo do Flamengo, como joga Bruno Henrique, como joga Gabigol. Então, acho que é muito por aí. O Flamengo tem totais condições, mesmo não passando na Copa do Brasil, já que o São Paulo, em 31 mata-matas, ele perdeu apenas 3. Então, ganhando o primeiro jogo, eu quis dizer. Então, acho que o São Paulo ele está numa total confiança para que possa passar. Mesmo achando que o Flamengo vai ter ainda uma sequência boa do decorrer desse Campeonato Brasileiro. Já o Jaime Luiz, mas o Pomeroy, porque houve um gol anulado do Gabigol em função daquela situação do ombro, né? E que já o ombro já não é como fosse antigamente, era a mão, né? E não poderia ser colocado como impedimento. Você viu a arbitragem em relação ao jogo Flamengo e Atlético Goianiense, que o Flamengo teve esse gol anulado, meu querido Daniel Pomeroy. O gol foi bem anulado. Seguiu-se as normativas determinadas pelo Comitê Internacional de Regras da FIFA e a própria FIFA, através de seu departamento de arbitragem. O gol foi bem anulado, é inquestionável a punição. Todos nós reclamamos da posição milimétrica
mas está capitulada na lei do jogo e temos que cumpri-la. Então, dentro do que preceitua a lei, o gol foi bem invalidado pela arbitragem. Ô, Jaime Luiz, o Rogério Ceni, na sua chegada na entrevista coletiva, colocou que temos que olhar realmente para o futebol internacional, para o futebol europeu, porque lá é que se melhor futebol. E também tem a questão dos gramados, a excelência dos gramados. Como é que você vê essa colocação do Rogério Ceni? Ele que fez um curso, inclusive, na Inglaterra, esteve na França também. Realmente o Rogério Ceni, sabe, chega num momento difícil no Flamengo, em que ele precisa, acima de tudo, de tempo para poder organizar a equipe do Flamengo. O Flamengo está todo desorganizado, todo desmontado. O espanhol não entrou bem. O Flamengo teria que ter contratado um treinador que pudesse dar sequência ao trabalho do Jorge Jesus em face dos êxitos alcançados, em face da equipe bem montada, bem treinada. Então, não fez isso. Ele chegou e foi logo dando uma dele, querer mudar aqui, querer mudar ali. Isso também provocou a reação dos jogadores. E o Ceni, eu acho que é experiente, sabe, conhece. Eu estou de acordo com ele com relação aos gramados. Há uma série de fatores que tem que ser levados em consideração, mas, acima de tudo, a desorganização que o time sofreu taticamente, né? O time está todo desorganizado, está muito mal, e jogadores desmotivados, querendo sair, né? Recebendo propostas de fora e o Flamengo, enfim, procurando segurá-los. Isso tudo fez com que o Flamengo virasse um clube vulgar, quer dizer, o que eu quero dizer é, com relação à tática, ao jogo que apresenta, a equipe que tem, não, é difícil, vai ser difícil, vai demorar um pouquinho, mas o Flamengo tem condições de se reerguer, tem. Ô, Borges, Ô, Sérgio, só um detalhe sobre esse comentário que os companheiros fizeram, e eu concordo, é claro, sobre a defesa do Flamengo. É evidente que o Rodrigo Caio está fazendo muita falta, se recuperando de lesão, demorando para se recuperar. Mas eu ainda bato nessa tecla. Quem está fazendo muita falta nessa zaga é o espanhol Pablo Mari, porque ele realmente jogava sério, ele jogava duro, cobria os laterais, era um jogador muito inteligente. Foi uma pena a saída dele. Essa dupla Rodrigo Caio e Pablo Mari vai ser difícil o Flamengo ter outra igual. E o Gustavo Henrique, eu bato nessa tecla, ele está transtornado, você percebe que ele está carregando o mundo nas costas. Mas o Rogério Ceni, que é experiência na zaga, vai manter. O Léo Pereira também não vingou. Acho até que ano que vem o Flamengo tem que rever os seus pontos de vista. Esses dois, de repente, não têm lugar na Gávea ano que vem. Olha aqui, os dois jogaram bola e jogam muito. O Jorge Ramos no meio de campo e o Bocão na zaga, né? É zagueiro, né, Bocão? O problema é o seguinte, o Rogério Ceni, ele está utilizando a saída em vez de tocar a bola do zagueiro para o meio de campo e o meio de campo sair, ou jogar para o meio de campo e o meio de campo sair, os zagueiros é que estão saindo com a bola. E o Pablo Mari tinha uma saída espetacular. O Rodrigo Caio também. Como é que você vê? Ele está errado? Você acha que quem tem que sair com a bola é o Willian Arão, o Thiago Maia, e não os dois zagueiros? Eu? Hein, Bocão? Bocão. Eu acho. Isso aí faz parte do esquema do Flamengo também, do Jorge Jesus, né? Os dois zagueiros bem abertos para iniciar o movimento de transição. Ele saía mais com o meio. O Jorge Jesus saía mais com o meio de campo, porque tinha o Pablo Mari que saía bem também. Então, mas ele era um zagueiro. Mas ele improvisava, né? Ele era criativo nessa transição. Você, quando tem suas linhas próximas, você inicia o passe de movimentação para o primeiro homem de meio de campo, que seria o Willian Arão, para reiniciar. O Willian Arão cresceu muito tecnicamente, principalmente na sua qualidade de passe. E aí jogávamos com Everton Ribeiro e Bruno Henrique por dentro, que faziam essa chegada justamente para o Gabigol e às vezes o Arrascaeta jogando um pouco mais aberto. O Flamengo sempre teve esse modelo de jogo com o Jorge Jesus que deu certo. Eu acho que essa é a ideia que não ainda deu tempo para o Rogério Ceni implantar no Flamengo em uma semana. É impossível. É muito mais posicional para o jogo de amanhã contra o São Paulo do que propriamente de uma
técnica, uma disciplina tática alternativa. Eu acho que o Flamengo não vai ter. O Flamengo não tem mistério. É só voltar a jogar que eu falo assim, é se posicionar como se posicionava na época do Jorge Jesus. Não ficar refém do Jorge Jesus, mas o modelo de jogo do Rogério Ceni é muito parecido com o do Jorge Jesus. O Jorge, o nosso Bruno Henrique, no final do primeiro tempo, ele disse: o Rogério Ceni colocou nós no lugar que gosta. Por exemplo, o Bruno Henrique fez o gol, o que eu gosto de jogar ali, centralizado, mais perto do gol do que estava jogando com o Domi. E outro detalhe, a questão da saída de bola da zaga do Flamengo, tudo bem, mas o problema é que você não tem um Pablo Mari. O Léo Pereira sai da mesma maneira que o Pablo Mari saía, ele sabia tocar a bola, sabia sair com a bola, o próprio Gustavo Henrique também, em relação ao Rodrigo Caio, e aí? Eu acho que é simples, o zagueiro... Quando o zagueiro sabe jogar, ele pode sair com a bola. Não precisa passar essa bola para o meio-campo. Eu acho o seguinte, sempre há uma preferência para o meio-campo, porque são jogadores mais habilidosos. Mas a zaga, quando sabe jogar, que era o caso do Pablo Mari, é o caso do Rodrigo Caio, pode sair jogando, não tem problema nenhum. Quem deve sair jogando hoje são jogadores de meio de campo, o Gerson, o Ilharão, porque os dois zagueiros não sabem sair jogando. Tem que se levar em consideração também esse ano, que é um ano de pandemia. Então, tem uma diferença em relação aos outros anos que passaram. A forma dos jogadores, a exposição ao vírus, tudo isso tem peso nesse ano de 2020, diferentemente de 2019. E outra coisa, volto a citar o que o Sérgio Amério falou, 2019 foi um ano atípico. Chegar naquele patamar só daqui a 30 anos, pode ter certeza disso. Outra coisa também, queria até que os companheiros, se quiserem, podem replicar. Meu Deus do céu, agora é proibido dar chutão no futebol? Qual o problema? Não tem aquele velho ditado que para mim ainda vale, bola no mato que joga de campeonato? Agora esse negócio, essa irritação, esse negócio de ser irritante mala, é toquinho para lateral, toquinho para cá e volta para o goleiro, aí os goleiros fazendo um monte de lambança. Se o goleiro fosse bom, jogava na linha, meu irmão. O cara vai treinar a vida inteira, mas ele não vai ter a performance de jogador de linha. Cara, eu acho isso irritante. Esse menino, o Hugo, fez uma lambança, tudo bem, teve soberba, não teve humildade, concordo. Mas se ele desse um chutão na bola, ele não tinha feito aquela lambança. Então é um negócio que, poxa, é obrigado agora a ter que ficar toque para lá, que nem aquele personagem do Zorra Total, passinho para frente e passinho para trás. Pô, que negócio mala, gente. Muito bom. É porque, na realidade, se você quebrar a primeira linha com a marcação em dúvida, se você botar uma marcação em dúvida, que a marcação induzir a marcação ao erro, quando a marcação pressiona, você tem a vantagem numérica do goleiro. Se quebrar a primeira linha, e se você tiver um time de qualidade como é o do Flamengo, ele vem tocando e o outro time tem que correr para trás, mas para correr para trás já era. O time do Flamengo rápido, essa é a estratégia. Agora o Hugo não está preparado para isso. Tanto é que saíram alguns vídeos do Hugo na categoria de base, no qual ele erra bastante, e faz parte, vai amadurecer. Com certeza. Ô, Daniel Pomeroy, nós estamos em cima do laço do primeiro bloco. O pessoal já começou a caber, a testa e tal. O problema é o seguinte, alguma coisa importante que aconteceu nesse meio de semana em termos de arbitragem, a questão da falta da câmera na linha de fundo, dentro do gol, e agora também uma bola do Grêmio contra o Cuiabá, que o Bruno Cortez teria saído a bola ou não. Como é que você viu a arbitragem, principalmente Campeonato Brasileiro, e aí, o que você viu? Esse tem sido o grande problema, a ausência de uma câmera na linha de fundo. Não temos bola com chip para informar a arbitragem se a bola ultrapassou totalmente ou não a linha de meta. E também não temos como observar com a câmera se a bola ultrapassou a linha de menor comprimento do campo de jogo, que é a linha de fundo. E esse tipo de situação já nos proporcionou várias dúvidas em jogos, influenciando em resultado final de jogo. Internacional e Bahia, Grêmio e Cuiabá, então são Goiás e São Paulo. Então isso tudo tem complicado a tabela de classificação das equipes e prejudicado a arbitragem no seu poder de decisão. Agora, Pomeroy, 5 minutos para decidir uma situação de Corinthians e Atlético Mineiro é muito, não? Muito tempo. E um pênalti claríssimo, né? Diga-se de passagem. Um pênalti claríssimo. Eu não sei
como é que o senhor Rodrigo D'Alonso Ferreira não assinalou a penalidade máxima. É o Ele pênalti que o gosta juiz de adora marcar. É Ele o gosta do pênalti quê, que o Jorge? juiz adora marcar. Quando o pênalti é marcado, o juiz adora marcar, porque não tem contestação. Pô. Esse foi claríssimo. É, Eu não. não sei o que houve na cabeça do catarinense, que é um bom árbitro. Só dizendo mas- como ele dizem, cola cobra. No sábado passado, para a gente fechar, sábado passado, Corinthians e Atlético Mineiro, é esse jogo que eu estava falando, não aquela confusão lá. Corinthians e Atlético Mineiro, o Voaden demorou 5 minutos para decidir. Desculpe, Corinthians e Atlético, não. Desculpe, eu estou errado. Do jogo Corinthians e Fluminense. Palmeiras e Fluminense demorou 5 minutos. E aí, Daniel Palmeiras, 5 minutos? É muito tempo. Nós vamos mostrar aos nossos telespectadores como é decidido o problema do VAR no impedimento e infrações. Nós vamos mostrar, se Deus quiser, semana que vem, e a rapidez, o diálogo da informação. Isso é fundamental. Sobrepuja todas as problemáticas, as dúvidas que todos nós temos. Tá certo, então. Olha aí, vamos fazer o Arrebentando seguinte. no português, hein? Sobrepuja é bonito, hein, Pomeroy? Gostou? Obrigado, Tá arrebentando, hein? Pomeroy também é cultura, hein? Sobrepuja. Pátria educadora. Sobrepuja. Gostou do sobrepuja, Jorge? Eu nunca tinha ouvido falar. Eu vou lá no Google agora, quando acabar, eu vou no Google. Como diria o português, em homenagem ao Jaime Luiz, eu fiquei estupefacto. Jaime Luiz, como grande português que você é, lusitano, sobrepuja é usado lá em Lisboa, lá na terrinha? Sim, claro. Claro que é. Claro, né? Faz parte. Está no dicionário. Tá. É isso aí. Olha aqui, vou fazer o seguinte. Está no Camões. Tá no Camões, valeu. Vamos dar uma paradinha nesse segundo bloco. Tem muito mais. Vai esquentar, porque a gente vai falar do Palmeiras, do português. O Vasco tem o técnico português também. Muito mais aqui no Max Esportes. Você sabe, o Rio corre para Max. Voltamos então para o último bloco do Max Esporte que você curte aqui pela TV Max, canais 525 e 25 da NET. Meia-noite tem Repeteco. E atenção, é 6 da manhã. Atenção, seu Borges. 6 da manhã dessa quarta-feira, se você quiser curtir o Max Esporte, você tem lá também, tá certo? Vamos para esse terceiro bloco, sempre em nome dos supermercados Costa Azul. É bom ter você aqui. REN TV. Comprar para quê? Alugar é muito melhor. E também restaurantes Oi Ximenes, em 6 endereços, na Lapa e na Glória. Vamos lá, bota aí os nossos mosqueteiros com o Jaime Luiz. Hoje a participação especial do nosso Jaime Luiz. E a gente começa a falar da boa sequência do Palmeiras e do técnico português. Será que teremos mais um português, Jorge Ramos, fazendo bonito no futebol brasileiro ou não? Olha, eu acho que tem tudo a ver, porque está fazendo um bom trabalho. O Palmeiras está ali já se aproximando dos primeiros colocados. Eu acho que tem tudo para saber, mas eu acho que quem pode falar é o Jaime Luiz, que ele conhece muito mais do que eu o futebol português e os técnicos portugueses. Borges. Vamos lá. Abel, o que você acha desse técnico português no Palmeiras, hein? Como é que você analisa, Jaime? O Abel é um treinador que, embora jovem, tem já um passado vitorioso para trabalhar com garotos, né? Onde ele começou no Sporting de Lisboa, depois no Braga, depois na equipe principal do Braga, quando os gregos o levaram para a Grécia. Mas é um treinador inteligente, é um treinador taticamente muito bom. Ele teve um problema muito grave esse final de semana. Ele não podia contar com 12 jogadores com coronavírus. É brincadeira. Então, ele se serviu dos garotos. O Palmeiras tem um elenco muito bom, tem um grupo muito bom de jogadores jovens,
ele aproveitou, ele soube escolher, né? A preocupação, a informação que eu tenho é que quando ele chegou no Palmeiras, a primeira preocupação dele foi olhar os garotos, ver os times mais jovens, enfim, quem era bom, quem não era, foi analisando, até para se servir disso como recurso. E isso aconteceu. Então, ele está indo bem, Deus queira que continue assim. O Palmeiras tem toda a condição, o Palmeiras é um clube muito organizado, é um clube com situação financeira muito boa, enfim, tem tudo de bom o Palmeiras. O Palmeiras poderá dar ao Abel realmente um trabalho eficiente, um trabalho que marque aqui no Brasil. Ô, Bocão, eu passo a questão dos jovens. O Fernando Diniz tentou fazer sempre o esquema dele com jogadores que não eram jovens, da base. Quando vieram jogadores da base, parece que a coisa encaixou. Será que é mais fácil você incutir o treinamento na cabeça do jovem do que jogadores que já passaram por vários clubes? Até porque, se ele já tiver algum vício desde a época que ele começou, com algumas informações totalmente equivocadas no modo de ver, ele não vai conseguir se adaptar ao estilo de jogo do Fernando Diniz, por exemplo. Eu sou suspeito para falar do Fernando Diniz, porque acho o Fernando Diniz um fenômeno. O que está jogando o time do São Paulo é um absurdo. O que está jogando é tudo a questão de tempo. Ele teve no Fluminense, não deram tempo para ele. Mas tem que dar tempo. O treinador não pode se perpetuar. Mas a oportunidade, a possibilidade de dar certo de um treinador com uma característica totalmente diferente dos demais, é notório. Isso é perceptível no time do São Paulo hoje, a mudança em todos os aspectos. Então, eu acho que você lidar com jogadores jovens, principalmente como o Jaime Luiz falou em relação ao Abel Neto, ele está tentando implantar o sistema dele. Agora, o negócio é o seguinte, o treinador bom, para mim, é o que tem o time na mão. Se você não tiver o time na mão, você pode trazer o melhor treinador do mundo. Se o jogador não comprar essa ideia, não vai conseguir fazer o time andar. Ô, Sérgio Américo, São Paulo e Palmeiras estão crescendo no momento certo? Aquela história, né? Crescendo no campeonato no momento certo? Sim, claro. Agora, a verdade é que o Palmeiras, que o Abel Neto está treinando, já era um time montado. Um grupo de jogadores com qualidade. Então, a tarefa dele foi mais facilitada, embora ele seja um treinador que está demonstrando realmente conhecimento. E o São Paulo, o Bocão disse tudo. O Fernando Diniz teve tempo, porque é um treinador que às vezes é achincalhado pela imprensa, sofre pressão de torcida, como aconteceu no Fluminense. Eu conheço amigos tricolores que têm ojeriza do Fernando Diniz, mas concordo com o Bocão. É um treinador que, dando tempo, ele tem ideias novas, ideias modernas e que estão sendo postas em prática e está funcionando. Agora, em relação ao Palmeiras, também eu deixo aqui uma pergunta no ar. O próprio Bocão disse, eu concordo com ele, que está tudo se encaixando no Palmeiras, que os jogadores compraram o barulho do técnico português. Então, o que acontecia na era Vanderlei Luxemburgo? Era o mesmo grupo, eram os mesmos jogadores e não estavam rendendo. Vieram de uma sequência de maus resultados e o Vanderlei dançou. E o Luxemburgo, nosso professor, ele fica chateado quando dizem que ele está ultrapassado. Mas é algo para o Luxemburgo refletir e todos nós. Com o Luxemburgo, o Palmeiras não rendia. Acabou saindo o Luxemburgo. E com o português, está caminhando. E por falar em Abel, que coisa, né? Os dois opostos. O Abel português se dando bem no Palmeiras. E o Abel voltou para o Inter e está com 100% de aproveitamento, né? 2 jogos, 2 vitórias. Só falta ele dar entrevista dizendo que perder é normal de novo, né? É terrível. Ô, Jorge, o detalhe do Fernando Diniz é o seguinte: com a contratação do Rogério Ceni pelo Flamengo, a torcida do São Paulo ficou uma arara com o Ceni, por ter aceitado a proposta rubro-negra. E facilitou, talvez, a vida do Fernando Diniz, porque a torcida do São Paulo pressionava o Diniz querendo o Rogério Ceni. Como o Rogério Ceni traiu os tricolores lá de São Paulo, os tricolores do tricolor lá de São Paulo, você não acha que o Fernando Diniz vai ter uma vida mais tranquila no tricolor? Olha, até ele tomar 3 derrotas, aí ele tem uma vida, né, vira um drama. O treinador é assim, no Brasil é assim. O cara é um gênio, né? Como dizia o Otto Glória, né? Se ele ganha, ele é bestial, se perde é uma besta. E é essa a vida do treinador brasileiro. Sabe qual é a média de um treinador no Brasil? 60 dias, 65 dias. O Domi no Flamengo passou 90 dias, levou 5 cipuadas,
dançou. Rogério Ceni é a mesma coisa, e todos eles, com raras exceções, Renato Gaúcho... Por isso que o Renato Gaúcho é meu ídolo. Por isso que o Renato Gaúcho é meu ídolo. Tá aí, ó, perpetuando no Grêmio, tirando onda. Tirando onda. Sem muito estudo, que ele mesmo fala, só com a ideia de jogador da boleirada. Sabe o que me incomoda para complementar esse texto, essa nossa observação em relação aos treinadores? É por que esses treinadores não largam o osso, entre aspas, já deram o que tinham que dar como treinador, por que não viram diretores executivos, manager, que pode ajudar muito mais do que como o próprio treinador? Ele pode ser a blindagem de um treinador com novas ideias e ajudar nesse processo. Mas não, eles querem se perpetuar como treinador. Não estou dizendo que são ultrapassados, mas dá vaga aos que estão subindo, estão surgindo, para dar oportunidade para entender. Eles seriam muito mais importantes ao lado desses treinadores como manager, como faz o Antônio Lopes hoje, que foi muito importante para o Botafogo de 2016, a Libertadores. Por que não eles não fazem isso? Larga o osso um pouquinho, gente. Dá oportunidade para outros. Sabe o que acontece? O recado foi recado direto para o Abel Braga, assim. Só para complementar... Eu adoro o Abel. Eu sou amigo do filho do Abel, do Russo. Um beijo, Russo. Mas no caso do Abel, se vocês permitem... Espera um minuto só, Jaime. Vai lá, Jorge. Minuto só, Jaime. Vamos lá, Jorge. Só para complementar o que o Bocão falou, isso que você está pedindo chama-se grandeza humana. E são poucas pessoas que têm. Você reconhecer... O Vanderlei Luxemburgo caiu, não é porque ele é um mau treinador, ele caiu porque ele botou a culpa da derrota do Palmeiras nos jogadores. Então os jogadores se rebelaram com ele. Esse foi o grande problema do Vanderlei Luxemburgo, achar que ele é o máximo e os outros são qualquer coisa. Só isso, valeu. E o Domi também fez a mesma coisa. O Domi começou também a botar a culpa em alguns jogadores, os técnicos. Ô, Jaime Luiz, o Abel Braga, que fez um trabalho bonito na Europa, como é que você vê aí a questão que o Bocão colocou, que tem certos técnicos que poderiam já passar para manager, deixar um pouco a questão do campo e bola? Olha, o Abel eu acho que tem um passado vitorioso. O Abel foi campeão em quase todos os clubes que trabalhou. O Abel foi no Internacional um grande ídolo e até hoje é. Né? Você sabe que eu tenho meu filho em Novo Hamburgo, eu vou muito ao Rio Grande do Sul e sei como é que é a situação lá. O atual supervisor da equipe do Nacional trabalhou com ele no Fluminense, foi campeão brasileiro, trabalhou com ele no Flamengo, trabalhou com ele, enfim, no Vasco da Gama. Então, é um treinador, o Vasco da Gama da segunda divisão, vocês estão lembrados. Abel sabe, Abel precisa também de tempo. Abel é um treinador com qualidades. Então, a gente não pode, por vezes, menosprezar. Agora, o relacionamento dos treinadores, como disse muito bem o Sérgio, e o Jorge, com os jogadores, é que é muito importante. E o Abel, nisso, é campeão. Ô, Daniel Pomeroy, o que você... Hoje em dia você é muito mais... Hoje você é muito mais gestor de grupo do que campo-bola. Campo-bola está pouco tempo para treinar. Mais gestor. Ô, Daniel Pomeroy, o que você acha aí? São Paulo e Palmeiras estão subindo na hora certa? Você que acompanhou muitos campeonatos brasileiros aí, o que você acha? Certamente, com toda razão. Na hora que precisou, São Paulo e Palmeiras, Fernando Diniz e Abel Ferreira conseguiram ascender bem e certamente vão dar trabalho, da perspectiva de uma possível final paulista na Copa do Brasil 2020. Borges. Agora, será que tem uma ajudinha paulista porque a Confederação Brasileira de Futebol tem um apaixonado pelo São Paulo, que é o seu presidente? O que você acha? Não, eu acho que não. A mesma coisa, então, dizer que os times gaúchos são ajudados, que o Gaciba é o presidente da comissão de arbitragem, é gaúcho. Não tem isso, é história, isso é muito folclore. Ricardo Teixeira, morava no Rio de Janeiro, ajudava os times do Rio de Janeiro. Não tem esse negócio, isso aí é muito folclore, isso aí é a maneira de você expulsar os maus ensinos. O que foi, Bocão? Gostava de ajudar muito a ele próprio.
Vocês sabem como. Mas o Mengãozinho, ele ajudou o Mengãozinho de vez em quando aí, seu Ricardo Teixeira. Fala, Era Jorge, Mengão fala, Jorge. doente. Tá bom. Eu tenho um Fala, velho Jorge. ditado que diz: É, Travou. deu uma O travada no Jorge tá, Jorge. tá na Sorriso caverna. bonito, hein, Jorge? Qual o ditado do, Sorriso qual o bonito, ditado né? do Jorge, Bocão? eu vou voltar, Cadê voltei? o Jorge? Aí, Voltei. voltou, Fala qual é o voltou. ditado. Tá na caverna. Qual é o ditado? O ditado é: eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem. É o caso do futebol. Tem gente que acha que tem clube que não é prejudicado, e tem gente que acha que tem clube que é prejudicado. Bom, são as bruxas. Tá certo, tá certo. E tem Olha aqui, bruxa para todos eu- os clubes que você imaginar, né? Pra todo mundo. Tem bruxa para todo Certo. mundo. Isso é uma grande realidade. Américo, bruxa, vamos falar uma bruxa que começou a afastar o Z4, que é o Vasco da Gama. Gostou do time do Vasco? Está gostando do trabalho do português lá, do seu Sapinto? Hein, Sérgio É Américo? comigo, Bosco? Ah, tudo É, bem, com beleza. você. Que deu a famosa picotada. Não, eu acredito o seguinte. Da mesma forma que aconteceu com outros treinadores, que esse Campeonato Brasileiro é uma rotatividade de treinador incrível. Não é de hoje, isso é mais antigo que andar para frente. Mas, enfim, o Sapinto, ele está fazendo um bom trabalho dentro do material humano que ele dispõe. É o que eu digo. O Lewis Hamilton, serepta campeão, com aquela máquina da Mercedes, tudo bem que ele tem qualidade, mas tem qualidade e o motor ajuda, né? Bota uma DKV Mag Eu falo pra para todo ele mundo dirigir isso, e ver é se isso aí. acontece alguma coisa. No braço, no braço. Esquece. Isso, exatamente. Então, com as limitações que o Sapinto tem, ele conseguiu tirar o Vasco dessa draga, né? 9 jogos sem vencer. Deu tudo certo para o Vasco sábado, dia do esporte. Até vi o jogo. O Cano voltou a marcar depois de 9 jogos. O Vasco voltou a vencer depois de 9 jogos. Mas é bom que se mantenha os pés no chão. Porque, como eu disse, o elenco do Vasco tem suas limitações, continua dependendo muito do Benítez, que a gente não sabe se vai ou fica. Agora tem essa confusão da eleição, guerra de liminares. Não se sabe se o presidente eleito é o que ganhou na disputa online, na disputa presencial. E os próprios jogadores dizem internamente que isso influencia dentro de campo, que eles estão nervosos com isso. Claro. Então, o Sapinto tem que administrar o conturbado momento político do Vasco. O Benítez deve estar com a cabeça também pirada, não sabe se vai ou fica, quer ficar. E em meio a todo esse cenário preocupante da política, salário em atraso, o Sapinto realmente está tirando leite de pedra. Bom trabalho dele e vamos esperar que isso dê mais frutos. Mas dentro realmente de uma realidade complicada para o treinador português do Vasco, né? Ô, Bocão, o que você gostou do Vasco nesse jogo? O que fez diferente o Sapinto enfrentando o Sport? O Vasco que enfrenta o Fortaleza quinta-feira no jogo reprogramado, tenta tomar a casa dos jogos do Vasco. E aí? Bocão, ouviu? Não ouvi, desculpa. Não ouviu? O seguinte, o Vasco, o que você achou do Vasco contra o Sport Recife? O que mudou o técnico, o Sapinto? Já é uma cara diferente do Vasco, né? Apesar que de um jogo só a gente não pode ter uma referência. Pega um esporte que lá é difícil de jogar e com um treinador que tem uma característica mais de jogar por uma bola de transição, que é o Jair Ventura, e o Vasco saiu muito bem. Eu acho que o Vasco tende a crescer no Campeonato Brasileiro. Eu sou muito a favor dos técnicos estrangeiros, mesmo que as pessoas não gostem, mas a gente vê o Sampaoli na primeira colocação, o Kudê deixou o Inter na primeira colocação e se mandou, porque tinha atrito com a diretoria em relação a pedido de reforços, que a diretoria internacional perdeu um baita no treinador, se bobear não briga nem pela Libertadores, minha opinião. E nós temos aí agora o Sapinto também no Vasco, chegando numa situação bem diferente dos que estão lá em cima, e evidentemente o Abel e o Ramon Dias no Botafogo agora. E aí, Jorge, o que você achou? O que mudou no time? Alguma coisa, não? Não, acho que mudou um pouco, né? Ainda falta muita coisa a ser mudada. Acho que o Vasco se arrumou melhor defensivamente e a volta do Cano, que é um jogador que faz gols, foi muito importante. Acho que o Vasco tende a crescer e melhorar no campeonato. Borges. O seu coração, Jaime Luiz, o seu coração fundamental. Cruzmaltino. Foi fundamental, sem dúvida alguma, a volta do Cano. E o Vasco hoje depende dos dois argentinos, o garoto do meio de campo e o ponta de lança. Então, funcionou
O Vasco ganhou, ele e o Cano fez 2. Mas eu vou dizer uma coisa para você. O Abel Ferreira, numa entrevista recente, a última que ele deu, falando do Sapinto, que foi técnico dele no Braga, ele foi lá, era lateral direito, o Abel, e o Sapinto era o treinador. Braga fez uma grande temporada com o Sapinto. O Sapinto tem muito nome também em Braga. Pois bem, ele disse que deem tempo ao Sapinto. Sapinto, taticamente, é muito bom. Ele vai botar o Vasco lá em cima. E eu acredito, sinceramente, dou força, acho que o Vasco vai mudar muito. Sem trocadilhos, hein, Bocão? Sem trocadilhos. Tá certo? O que o Jaime falou. Ô, Daniel Pomeroy. Daniel Pomeroy, em relação à arbitragem para Flamengo, né? Flamengo e São Paulo, Vasco e Fortaleza e os jogos dos cariocas no final de semana. Diga aí. Olha, só para complementar sobre Vasco Esporte, que foi a 50ª atuação do Heber Roberto Alves como árbitro a nível nacional e internacional. E 300º... Não dá para traduzir, não? Não dá para traduzir isso aí, não? Foi o jogo de número 500 do Heber Roberto Alves, nacional e internacional, e o jogo de número 350 como árbitro em competições nacionais. Flamengo e São Paulo, São Paulo e Flamengo, jogo de volta, Wilton Pereira Sampaio, árbitro FIFA de Goiás. Vasco e Fortaleza, na quinta-feira, Jean-Pierre Gonçalves Lima, do Rio Grande do Sul, como árbitro. Final de semana, o sorteio é somente na quinta-feira. Ah, então tá aí. Você acha esse hábito bom para Flamengo e São Paulo para uma decisão no Morumbi, ou Pomeroy? É o ato FIFA. É um ato que dirigiu semifinal de Libertadores, final de Copa do Brasil. É um dos 2 indicados, pré-indicados ao Mundial do Catar. Tanto ele como Rafael Claus, FIFA de São Paulo. Mas o problema não é o árbitro. Começar. O problema é o árbitro de vídeo. Não? É o árbitro de vídeo. O problema não é o árbitro hoje. É o árbitro que está lá em cima. A gente tem que se preocupar com quem está lá em cima, não quem está lá embaixo. Mas o árbitro tem que ter personalidade, saber verificar e aceitar a sua opinião, conforme determina a regra acima. Teve um pênalti claríssimo a favor do Atlético Mineiro, que o cara não chamou nem o VAR, cara. O São Paulo teve... Pô, é um absurdo não chamar o VAR. Cadê o cara do VAR? Olha só, vai lá, checa, que foi pênalti. É um absurdo. E a mesma coisa, para mim foi pênalti a favor do Ceará. O árbitro deu o pênalti, o Braulio Machado em cima do lance, e o árbitro de vídeo chamou para olhar e ele voltou atrás. Vamos na reta final aqui do programa. Calma aí, seu Bocão, calma aí. Eu não estou no programa aí entre os 4. Quando tiver os 4, você já tinha levado na canela. O problema é o seguinte, para Flamengo e São Paulo, vamos para os palpites e dar um toquinho. O que você acha desse Flamengo e São Paulo? Jorge Ramos, aí, o seu palpite e o que você espera desse jogo amanhã, às 9h30 no Morumbi, decisão para a passagem para as semifinais. Ainda não há uma decisão, o jogo está aberto, o Flamengo pode se classificar, a vitória dá uma vantagem do empate, que é boa vantagem, mas eu acho que o Flamengo pode vencer. Pela vantagem do empate e a vitória de São Paulo, o São Paulo tem a tendência a se classificar. Eu acho que é possível, o São Paulo tem mais chance de classificar do que o Flamengo, portanto, São Paulo é a minha dica. Qual é o placar? Qual o placar? 0-0. É impossível. Jaime Luiz, o que você acha, Jaime Luiz? O que você acha de Flamengo e São Paulo? Rapidinho o palpite. Eu acho que vai dar São Paulo, hein? Vai dar São Paulo porque o São Paulo está motivado, o São Paulo está jogando muito bem, o Flamengo está se arrumando, está arrumando a casa ainda, faltam alguns móveis fora do lugar, e então São Paulo, acredito que vai vencer por 1-0. Valeu. Ô, Daniel Pomeroy, o que você espera desse jogo como torcedor do Rio de Janeiro, torcedor do Flamengo? Eu acho que vai dar empate, tendo em vista a vitória de São Paulo aqui no Maracanã. E torcer por uma boa arbitragem, o Wilton Pereira Sampaio, e que o nosso Wagner Riway, ex-ato FIFA, hoje no quadro da Paraíba, como ato de vídeo, não faça lambança.
Ficou em cima do muro, hein? Empate em cima do muro. Bocão, e aí? Primeiro vou mandar um abraço, porque eu preciso mandar um abraço, que nasceu o Gael, Lógico. filho da Fernanda Bacelar, lá em Caçapava, São Paulo. Queria mandar um beijo para a Thelma Protetora também, minha grande amiga lá de Caçapava. Para Paulo e para o Jorginho, personal trainer, e para Lilian. Um beijo para vocês todos. O meu placar é 2-1 São Paulo, mas é muito por conta dos desfalques do Flamengo, que o Pedro não joga, se lesionou na seleção brasileira, e outros tantos do Flamengo que não podem jogar. Vitor Luiz, o Felipe Luiz não volta, Rodrigo Caio não volta, e acho que o Arrascaeta só tem condições de jogar meio tempo. Eu acho que São Paulo passa nessa. Sérgio Américo, e aí? A corrente para trás é forte, né? Mas vamos ventar para cá, né? Vento que venta lá, venta cá, né? Então, tudo isso que vocês falaram, eu concordo. Acho até o São Paulo favorito. Mas ainda aposto que o Flamengo, de maneira histórica, vai conseguir um resultado surpreendente, metendo 2-0 no São Paulo, não vai nem para pênalti. Ainda tem essa visão. Embora, repita, o São Paulo é o favorito, realmente. Mas a palavra certa certo, nunca então. foi essa, né? Histórica. É aquela famosa cagada no finalzinho que faz aqueles gols, né, que vocês fazem. Tá Vocês certo, têm que então. parar com o diabo. Um abraço, Bocão, Calma, Jorge Bocão. Ramos, Daniel Pomeroy, Sérgio Américo, Jaime Luiz. Estamos fechando o programa Maxi Esporte para você. Você sabe que o programa Maxi Esporte sempre às terças-feiras. Meia-noite você tem um repeteco. Às 6 da manhã de quarta-feira, você tem novamente para você assistir e curtir o Maxi Esporte. E você já sabe, o Rio corre para Max.